Pai, quero me colocar diante do Teu altar para que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoe em nome de Jesus esse culto, que venha cumprir aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que vidas sejam salvas, transformadas, que o Senhor possa mover de forma sobrenatural. Me coloco à Tua disposição, sou homem sujeito às mesmas paixões, mas eu sei que o Senhor é Deus, então me usa realmente como um instrumento para que tudo que o Senhor quer que aconteça nessa noite, nas pessoas que estão assistindo pela internet, isso possa fluir a 100% na Tua plenitude, no nome de Jesus. Que cada mão levantada seja um solo fértil para receber da sua palavra. E quem concorda diz? Queridos, eu vou ministrar essa palavra porque o Senhor tem falado algumas coisas comigo. No domingo eu falei sobre dar um passo de fé ou de pés para a sua fé. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre discipulado e eu vou continuar a sequência falando de fé de novo no próximo domingo. Por que você fala isso, pastor? Para você vir no culto, entendeu? Ficar com vontade. E eu quero falar dessa questão de discipulado. Eu creio que é algo muito importante. Se eu não me engano, na aula 22 do apóstolo Rino do Instituto Global, ele falou algumas coisas. Eu peguei algumas coisas aqui para falar de alguns princípios que ele aponta ali. E o texto básico que eu vou usar é o texto de Mateus 28, tá? Mateus é o primeiro dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Abre aí sua Bíblia comigo em Mateus 28, eu vou ler do 18 ao 20. Aí eu vou falar um pouquinho. Eu devo pregar uns 30, 35 minutos. Olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus. Então, no meu relógio são aproximadamente 10 para as 9, umas 9h20, 9h30, a gente acaba o culto, graças a Deus. Posso ler? Evangelho de Mateus 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, usa essa palavra para falar conosco em nome de Jesus. E quem concorda? Queridos, eu falei um pouco sobre isso, fechei com algumas palavras do texto de Josué, falando disso, que Deus estaria com Josué, falei no domingo, mas aqui eu quero falar de algo muito importante. Eu falei um pouco enquanto a gente estava falando de igreja irresistível, quem lembra? Falei de discipulado e dessas questões, porque eu creio, amados, que isso é extremamente importante. O que, pastor? Discipulado, amados. De formação, eu sou professor. Quem já viu algum professor? Eu fico contente porque sempre falaram que a minha profissão, ótima profissão que você escolheu, professor, porque sempre vai ter onde trabalhar, porque todo mundo vai precisar de um professor para algo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas pastor, você é professor de educação física, né? Você só serve para passar a gente no conselho de classe. Eu não concordo, mas tudo bem. Né? Embora os professores de educação física, em geral, pelo menos na minha época, eram muito queridos pelos alunos, né? Quem gosta do professor de educação física? Quem não gostava? Deus abençoe, está mudando as coisas, ok. Mas, ok, vamos lá. Eu quero falar um pouco dessas questões, porque, embora o sistema professor é um sistema diferente do discipulado, aqui, pensando nessa palavra, Jesus está dando a grande comissão para os discípulos. E ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na... Jesus é autoridade em todos os quesitos, em todo lugar, graças a Deus. Ele tem autoridade para ressuscitar mortos, nós vamos ser ressuscitados por ele um dia, quem crê? Né? Ou arrebatados em nome de Jesus, depende de quando isso for acontecer. E ele fala, portanto, ide ali, o verbo também é indo, e daí ele fala, fazei discípulos de todas as nações. E aqui eu quero falar algo interessante. Queridos, fazer discípulos é um mandamento. Quem concorda comigo? Ele está falando, olha, querido, vai e faça discípulos. Posso compartilhar o meu testemunho um pouquinho? Fala que sim, que eu vou falar de qualquer jeito, irmãos. Amém? Amados, vou contar como eu cheguei na Igreja Bola de Neve. Cheguei na Igreja Bola de Neve em março de 2007. Fui num culto que eu achei muito louco, luz apagada, galera gritando. Quem pregou aquele dia a primeira vez foi o Bran. Foi uma bênção a palavra dele. Deus falou comigo. Depois dali eu nunca mais parei de vir. Vai ser assim até Jesus voltar em nome de Jesus, né? Me apaixonei por aquilo. Era lá na Bola de Neve de Curitiba, na Silva Jardim. E uma das coisas que eu demorei para ingressar nesse padrão realmente, que eu não entendia tanto isso, foi discipulado. Posso compartilhar isso?
Eu fui criado, eu me converti numa igreja, depois eu fui para uma outra igreja, porque meus pais mudaram de igreja e me obrigaram aí, eu já fiquei chateado com essa igreja, daí não gostava de lá, porque meus pais me obrigaram aí, tudo que é obrigado é meio chato, quem já percebeu isso? Porém foi uma bênção, ajudou muito na minha vida. Meus pais, eles logo que eles se converteram, eles foram fazer seminário, minha mãe antes do meu pai, então eu sou filho de 2 pessoas que são formadas em teologia, eles ajudavam nessa igreja no pastoreio. Por que eu estou falando dessas questões? Apesar disso, de viver nesse ambiente, quando entrei na igreja, eu demorei um tempão para me colocar debaixo de uma liderança e ser discipulado. Por quê? O que eu achava? Eu achava que vir no culto já estava bom. E realmente vir no culto é bom. Quem pode dizer amém por isso? Você que está obrigado aqui, né? Não fique mais obrigado no nome de Jesus, pode ficar tranquilo, Deus vai falar com você. Mas uma das coisas que eu ficava assim, eu não gostava muito desse esquema de ser discipulado. Como assim, pastor? Porque eu não entendia biblicamente, ok, amados? A nossa igreja, a gente tem células, quem pode dar uma glória a Deus por isso? Aqui tem célula para tudo quanto é gosto. Quem sabe se eu já fosse do Bola de Neve, eu teria me inserido em diversas células. Eu ia ser dos irmãos, provavelmente, que ia em umas 3, 4 células. Quem vai em mais de uma célula aqui? Um monte, né? Provavelmente é solteiro esses daí, tá, irmãos? Né? Mas é uma bênção em mais de uma célula, tem as células temáticas e tal. E se eu contar aqui na minha história da igreja, eu falava, cara, por que eu preciso ir numa célula? Eu trabalhava realmente muito, graças a Deus, né? E logo eu comecei a namorar a pastora, queria casar, então eu tinha 2 empregos. A pastora falava igual a Rochelle lá, né? Meu namorado tem 2 empregos, não preciso disso. Não, nunca falou isso, ela também trabalhava, graças a Deus, trabalhava e estudava na época. Mas, querido, fiquei no Bola há alguns anos, sei lá, uns 2 anos mais ou menos, e eu não ia muito em célula, eu ia muito esporadicamente. Então ninguém discipulava a minha vida, ninguém sentava comigo e orava comigo dentro dos meus afazeres. Por um lado, tinha a parte de eu estar bem com Deus, de eu me conectar com Deus, de eu assistir um culto, mas de verdade, posso compartilhar isso com vocês? Eu não tinha muita gente para compartilhar um motivo de oração. Eu tinha com a minha família, meus pais meus pais são convertidos, meus irmãos são convertidos, entre eles sim. Mas eu não tinha uma pessoa que eu falava diariamente, ou uma pessoa que eu pudesse compartilhar algo, ou pedir numa necessidade de algo, ora comigo com isso. Tenho meus companheiros de oração, que são meus amigos de vida, mas eu não tinha alguém do dia a dia, literalmente, me discipulando. Faz sentido o que eu estou dizendo, amados? Porque é legal vir só na igreja, escutar o culto e sair e ficar lá de boa. Só que deixa eu falar uma coisa, se a gente não entra nesse processo de discipulado, o discipulado te torna mais parecido com Cristo. Quem quer ser mais parecido com Cristo? Ai, pastor, não quero ter barba. A gente não sabe se Jesus tinha barba, irmã. Fica tranquilo, mas é no caráter que eu estou falando dessas questões. E o que aconteceu com você, pastor? Amados, eu demorei na nossa igreja um tempo para ir para a cela, um tempo para me envolver. O que acontecia? Eu entrava na igreja, saía e não conhecia muita gente. Eu conheci o pastor, porque o pastor me aconselhava, sempre cuidou de mim desde que eu cheguei. Eu conhecia a Amanda, que era secretária da igreja, a Rose, e não conhecia mais muita gente, não me envolvia muito nesse processo. Só que a Bíblia diz que nós temos que fazer discípulos. Quem pode dar uma glória a Deus? E esse processo é tão saudável, querido, por isso que ele é uma ordenança de Deus. E aqui eu vejo algumas coisas bem interessantes. Quando eu me inseri no processo de discipulado, muita coisa começou a mover na minha vida. Posso compartilhar algo com muita sinceridade? Pastor, é o mínimo que a gente espera, o senhor está no púlpito. Tá? Sem comparação, mas quero falar algumas coisas. Posso? Meu líder de célula sabia menos de Bíblia que eu. Bem menos de Bíblia que eu. Ele era líder também, já tinha sido líder de uma outra igreja. Menos de Bíblia que eu. Não estou sendo hipócrita aqui, amém, amados? Eu estou falando a realidade. Dentro de estrutura familiar, talvez a minha tivesse um núcleo mais consolidado no Senhor do que a do meu líder de célula. Ok? De verdade. Nos momentos de compartilhar a palavra, eu sou meio nerd, irmãos. Vocês já me viram perto com qualquer um que está pregando aqui, eu anoto a palavra, né? Eu escrevo os pontos aqui, eu anoto do meu jeito, Deus fala comigo dessa forma, anotando também. Eu era daqueles alunos que sentava na primeira carteira, até porque se eu não sentasse na primeira eu não enxergava nada. Mas mantenho esse padrão até hoje. Se me vê numa conferência profética lá em São Paulo, vou estar aqui, ó, na ponta esquerda, sentado com um lap na frente. Pode pegar uma foto, uma filmagem, só me ver por ali. Se eu não estiver na primeira fila é porque colocaram uma fila na minha frente. Não é que eu sou daqueles que chega antes e guardo o meu próprio lugar, né? Às vezes nem saio de lá para eu ficar aqui na frente. Por quê, pastor? Não faz diferença nenhuma, mano. Você tá aqui ou lá. Só para mim que faz. Eu sou meio, se eu ficar olhando um monte de gente passando, eu já começo a seguir as pessoas. Já me distrai, então eu olho pro lep, olho para a pessoa. Ok. Por que você está falando dessas questões, pastor? Olhando humanamente,
meu líder tinha menos condições até de me ensinar alguma coisa da palavra do que eu que estava na célula. Mas posso compartilhar algo com vocês? Meu líder de célula se tornou, naquele período, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Porque eu via Deus falar através dele, amados. Independente do quanto sabe, independente do grau de instrução, em outras áreas a gente conversava. Ele acabou indo para a minha profissão, que eu já tinha mais de 10 anos de profissão naquela época da minha profissão. Mas, amados, eu via Deus fazer. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ele era meu companheiro de oração. Ele era a pessoa que de quando em quando me ligava e me perguntava se eu estava bem. Faz sentido o que eu estou dizendo? Um período que alguns aqui conhecem a história, a pastora começou ali logo depois daquele período, uns ataques na área da saúde da pastora. Eles eram as pessoas que iam na minha casa, que a gente orava junto, que a gente chorava junto. Eles eram as pessoas que demonstraram o caráter de Cristo para mim. Discipulado, querido, é algo tão gostoso. Posso te contar? Se coloque à disposição para Deus fazer algo na sua vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Você vai se surpreender com o que Deus pode fazer através de uma pessoa que quer ser usada pelo Espírito Santo. Quem pode dizer amém por isso? Querido, tudo ministra. A palavra de Deus diz que ao sábio tudo ministra. Em que sentido, pastor? Quem foi o homem mais sábio do mundo, salvo Jesus, que era onisciente? Você fala Salomão, tá? Salmão, pastor. Não, Salomão, irmão. Vou falar disso, vai. Quem foi o homem mais sábio do mundo? A própria palavra de Deus diz que não haveria outro como ele. Salomão tinha a capacidade de falar assim, ó, em uma das passagens, né, em Provérbios, ele diz, né, aprendei da formiga, amém, amados? Preguiçoso vai ter com a? Vai ter com a? Quem concorda que formiga não pensa? Ah, pastor, mas e a formiga atômica? Não, aquela é desenho. Quem sabe o que eu estou falando? Tá bom, vamos, sei lá, vou contar uma piada diferente, esquece essa, ok. O esmiriguido, né? Não, mas é só uma ilustração. Querido, a formiga, ela não pensa, ela não faz nada. E o homem mais sábio do mundo conseguiu tirar uma lição da formiga. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quando a gente se coloca à disposição de ser discipulado, cuidado por alguém que foi direcionado por Deus, você vai ter chance de aprender muita coisa. Amém, amados? De ver que Deus age nas coisas simples, de tantas coisas que podem acontecer. Discipulado é uma ordenança, e eu quero falar alguns princípios sobre discipulado muito rápido, em nome de Jesus. Primeiro, quem é líder de célula aqui, ou de ministério, ou algo assim? Graças a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Discípulo não vem pronto. Por quê? Porque a Bíblia estava falando ali, fazei. Se viesse pronto, ele ia falar, pega os discípulos. É ou não é assim? Discípulo, querido, dá trabalho. Por mais que hoje em dia eu não sei se o meu líder de célula está numa igreja a mais. Deus abençoe em nome de Jesus que esteja. Se não tiver e estiver me assistindo, está convidado sempre, em nome de Jesus. Mas os nossos líderes de célula foram uma bênção na nossa vida durante 2, 3 anos que a gente caminhou junto. Pastor, você estava pronto? Não! Deus tratou tantas coisas na minha vida, moldando ao caráter de Cristo. Aprendi dependência, aprendi diversas coisas. Se você ainda não vai numa célula, querido, vá numa célula, você vai se assustar com o que Deus pode fazer, amém? Depois de um tempo eu saí da célula e me tornei líder de célula, e as coisas foram acontecendo, eu e a pastora dessa forma, mas a gente viu tantas coisas acontecendo nas nossas vidas, quando a gente se colocou, e um dia eu e a pastora falamos assim, ó, nossa vida é corrida, a pastora era atleta, eu era técnico, então trabalhava viajando, fazendo muitas coisas, nós falamos, não, precisamos ir para uma célula. A partir daquele momento houve uma transformação na nossa vida, porque eu tinha alguém para prestar contas, eu tinha alguém para orar junto, eu consegui fazer amigos mais chegados que irmãos. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Discipulado é o que eu tenho falado quando eu falei um pouco de igreja irresistível. Amado, se você for forjado no caráter de Cristo, nada vai te derrubar. Quem pode dizer amém? Nada. Aí você não liga mais para pessoas, para as coisas que acontecem, você está buscando a Jesus. Pastor! Se você não está sendo discipulado, dá um sorriso para quem está do seu lado e pergunta, quem está discipulando? Olha para essa outra pessoa e fala, quem está te discipulando? Agora dá um sorriso para ela e fala assim, você está discipulando quem? A Bíblia fala para a gente discipular, né? Ser discipulado, obviamente, mas fazer discípulos. E eu vou falar algumas coisas, não são obrigatórias essas fases, mas essas fases elas passam por quase todo mundo que é discipulado. Eu vou mostrar as que não são. Posso? Primeira regra sobre discípulo. Todo discípulo é escolhido.
Graças a Deus você é escolhido por Deus, amém, amados? Sério, pastor, sério, ele te viu substância ainda informe, desde o ventre da sua mãe. Jesus escolheu os discípulos dele. Sabe o que ele fazia? Ele chega em algum lugar, ele estava passando, ele viu um pessoal lavando a rede, arrumando as coisas do barco. Ele falou o quê? Vem e segue-me. Ele viu alguém ali mexendo com imposto, alguma coisa, um cobrador de impostos. Ele falou, vem e segue-me. Você até escreveu esse evangelho aí. Discípulo é escolhido. Quem é que é um discípulo de Jesus? Você é escolhido por Deus, com certeza. Né? Mas a gente também, às vezes, uma autoridade, um ministério, um líder, alguém, também te escolhe no sentido de discipular. Por isso que eu digo, quem você está discipulando e quem está te discipulando? É importante esse processo, pastor? Amados, como é gostoso prestar contas. Pastor, não gosto. Querido, você gosta. Quem já fez alguma coisa muito legal? Qualquer coisa muito legal. Quem depois que fez isso, que você achou muito legal, ficou assim feliz com você mesmo, você quis contar para alguém? Ah, agora tem os meios digital, você tira uma foto, posta no Insta, né? Alguém curte. Agora, você já imaginou tudo que você posta, tudo que você faz, ninguém curtir? É um desespero ou não? Por que é bom você ter um discipulador? O que você faz, você vai mostrar para ele e vai falar, que beleza. Esses dias eu estava aqui no culto, não está aqui nessa... Fazia um tempo, né, que eu faltei no outro culto que eu fiquei doente, eu não sei se eu tinha vindo no outro domingo, acho que tinha, sei lá, ok? Veio uma filha de um dos líderes, que eu não posso falar que é a Manu do Arão, né? Ela me deu um desenho aqui, eu falei, que bonito, Manu, quem é aqui? Só para eu ter certeza, né, amados? Ela, pastor, sou eu, você e a pastora. Deu, que bonito! Viu como é bom ter um discipulador? Ele vai olhar o desenho, mesmo que ele não entenda, ele vai falar o quê? Parabéns, que beleza. Amados, é tão bom prestar contas, quando a gente faz algo, um dos nossos desejos é falar para alguém, sim ou não? Para ter uma decisão se aquilo é certo, se aquilo é errado. Claro, o padrão de Deus, não certo e errado, a gente fala em justiça e honra, obviamente, mas o que eu fiz está de acordo com o padrão de Deus, isso é legal. Jesus falava para os discípulos, vocês são pescadores agora, mas vocês vão ser pescadores de homens. Vem e segue-me. No Novo Testamento eu poderia falar, no Antigo Testamento eu poderia falar de versos, vamos lá, num clássico. Elias está andando por um lugar, ele vê alguém com 12 juntas de bois, ele joga a capa dele em cima de Eliseu, fala, vem e segue-me. Discípulo é escolhido, amém, amados? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, quem você tem escolhido? Pergunta assim, quem te escolheu? No processo de vida cristã, um cristão mais maduro, ele vai ajudar a discipular alguma outra pessoa. Amém, amados? Ele vai falar da palavra, vai compartilhar das experiências. Pastor, isso é uma regra obrigatória? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, por incrível que pareça, não necessariamente. Como assim não necessariamente, pastor? Posso contar um exemplo clássico? Davi teve os seus valentes, sabe quem que era? Os perdidos, acabado, mal acabado, que estavam devendo para todo mundo, só com conflito, problema, depressão, que mais? Síndrome do pânico, tripolar, né? Juntou com ele um monte de doido. Né? Não é para você olhar para ninguém agora, fica olhando para mim. Né? Que alguns estão pensando, tipo aquele ali, né, pastor? E ele está olhando para você também. Fica tranquilo. Mas Davi cuidou daqueles, transformando seus valentes, amém, amados? Transformando um exército. Porém, uma segunda fase é muito real. Então, todo discípulo é escolhido. Fala para quem está do seu lado, você é escolhido por Deus. Todo discípulo é selecionado. Jesus orou para saber quem seriam os apóstolos que iam estar mais perto dele. Ele tinha alguns discípulos, ele foi orar e falou, meu Deus, me ajude, eu quero escolher 12, quem serão os que vão estar junto comigo? Isso nos ensina um princípio, posso? Posso? Esses 12, Jesus não só chamou para andar junto com ele, com esses ele ficava no particular com eles, era outra pegada, andava junto, era aquelas pessoas que ele cuidava, que comiam com ele, que passavam apuro com ele, que operavam milagres e maravilhas com ele. Porém, antes disso ele orou para Deus para saber quem seriam os seus discípulos. Posso te dar uma dica abençoada no nome de Jesus? Esses tinham acesso à intimidade de Jesus. Ore a Deus para saber quem você vai dar acesso à sua intimidade, amém, amados? Ore a Deus para quem são as pessoas que você vai ajudar a cuidar. Por quê, pastor? Porque isso é extremamente importante, queridos. Quem vai ter acesso a você, as coisas que vão acontecer. Pastor, como é que nós fazemos essa... Talvez a palavra
não quero que fique pesado. Estou conseguindo me fazer entender nesse sentido? Eu vou explicar aqui o termo para você não ficar achando seleção, que às vezes a gente pensa que seleção é só alguns tal. Não, calma. Deus tem um modo de fazer as coisas. Como é que nós selecionamos quem nós vamos discipular? Primeira coisa, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, ore. Segunda coisa, o discipulado acontece pela afinidade, pelo que pode agregar. Posso dar um exemplo, amados? Pastor, você discipula a igreja inteira? Num âmbito mais geral, eu trago uma palavra, mas eu não consigo andar humanamente com todo mundo aqui, amém, amados? Só aqui agora deve ter mais do que os dias do ano. Como é que eu vou ficar um dia com cada um de vocês? Só se eu largar minha família, né, largar meu filho, não vir mais pregada, não tem como. Porém, tem um jeito, posso? Tem algumas pessoas que são meus líderes de célula, tem algumas pessoas que são os líderes de ministério, tem os diáconos, tem os presbíteros, muitos desses eu discipulo, eu caminho junto, eu oro, eu pergunto, eu falo com eles no Whats, no mínimo 2, 3 vezes por semana. O Whats ajuda também nesse momento, mas eu falo no corpo a corpo. Agora, como ver essas questões de discipulado? Posso compartilhar com vocês? Discipulado tem a ver com afinidade, por isso que a célula tem que ser um ambiente caseiro, onde você gosta. O ministério também discipula o seu trabalho, as coisas que você gosta de fazer para o reino. Posso exemplificar? Para eu discipular alguém, eu tenho que entender daquelas coisas que a pessoa vive, do cenário. Faz sentido o que eu estou dizendo? Amados, eu discipulo alguns aqui, mas, por exemplo, a Ju é a líder da dança. Eu não sou o líder da dança. Você me pedir para dançar aqui, eu vou fazer assim. Mas tem uma pessoa que entende dança. Faz sentido o que eu estou dizendo? E ela discipula todo mundo que gosta de dança. Porque é um pensamento meio igual. É as pessoas que querem ficar dançando, né? Que gostam de música, que gostam de jogar a perna para lá, cabeça para cá. Não é todos que são assim, né? Alguns vêm aqui e começam a ficar até tontos se olhar para a dança, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Faz sentido o que eu estou dizendo, amados? Tem áreas que eu tenho líderes porque eles cuidam daquelas pessoas, eles entendem daquelas coisas. É o perfil. Pastor, como é que eu vou selecionar dentro dessas questões? Primeira coisa, olhe para quem está assado e fala assim, ore. Davi era o quê? Você fala assim, era um guerreiro, tá? Ele também era adorador, mas no cerne ele era guerreiro. Você pode ver que desde a primeira coisa que ele fez assim de grande impacto foi o quê? Ele matou quem? Golias. Quando 400 vieram para a caverna e ficaram com Davi, o que ele gerou? Opção A. Diversos marceneiros. Opção B. Um grupo grande de pescadores. Opção C. As duas alternativas de cima. Opção D. Um exército. Ele gerou o quê? Porque Davi era um? Porque Davi era um? Então quem chegou perto dele falou o negócio seguinte, pega uma espada, irmão, dá na cabeça do outro. Isso, defende aí, louco! E assim ia, bate espada, bate escudo, luta, se abaixa, pula. E... Mas posso contar o que aconteceu? Embora foram discipulados ali os 400 que se tornaram seu exército, seus valentes, nós vemos algo acontecendo ali de forma bem interessante. O que aconteceu, pastor? Algo acontece interessante, alguns homens são selecionados, são seus capitães, amém, amados? Eles são selecionados, pastor? São. A ficar acima desses, a discipular esses outros. Quais eram as descrições? Quando você vê os top do exército de Davi, tinham algumas descrições. Eram habilidosos, tanto com espada, quanto com arco, quanto com lança. Amém? Sabiam fazer as coisas com as duas mãos. Então ele coloca algumas pessoas para discipular outras pessoas. Faz sentido o que eu estou falando, amados? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, certamente, você é da seleção de Deus. Fala assim, nos dons que Ele te deu. Amém? Primeira coisa, todo discípulo é escolhido, todo discípulo é selecionado. E terceiro, todo discípulo é instruído. Tenho mais 9 minutos, então tem que ser rápido aqui. Discípulo, querido, é diferente de aluno do padrão de hoje. Como é que era discípulo naqueles tempos? Se eu fosse discipular a vida de alguém, o Adriano, por exemplo, aqui, que já está lá, o Adriano ia andar comigo, ver minha vida, comer comigo, sofrer comigo, compartilhar as coisas comigo. Quem pode dar um glória a Deus por isso?
Discípulo é quem anda junto, quem caminha, quem se dispõe a fazer algo. E o discipulador era aquele que andava junto com a pessoa, ensinava tudo que ele sabia. Tinha as fases, eu não vou falar sobre isso do discipulado, mas era alguém que caminhava junto. Jesus, quando ele pega os seus discípulos, tinha diversas coisas que aconteciam diferente com os 12. Posso exemplificar? Com os 12, para todo mundo ele falava em, você fala parábolas, tá? Ele falava em, para os discípulos ele vinha e falava assim, eles vinham e perguntavam, não entendi nada daquela historinha que o senhor contou. Então calma, então para vocês eu vou explicar. Semeador, Deus. Amém, amados? Quem vem e rouba, Satanás. Semente é a palavra de Deus. Tinha explicação das palavras. Todo discípulo precisa ser instruído. Tem gente, irmãos, que chega e fala, não, minha vida é assim, assim, assado, tá bom. O cara acha que está fazendo certo, é ou não é? Vai lá contar um testemunho na cela e fala, graças a Deus, meu chefe foi fazer um negócio lá, já meti a mão na cara dele, agora está tudo resolvido lá na minha empresa. Aí o líder pega e fala, vamos orar por isso, irmão. Chega no final da cela e fala, irmão, não pode meter a mão na cara dos outros. Como não? A Bíblia não fala, né? Se der na sua cara, dá outra face. Você não é o que dá na cara, você é o que leva. Sério? Achei que era o que dava. Não. Você é o que leva. Te vai instruindo. Faz sentido o que eu estou dizendo, amados? Meu Deus, pastor, não pode bater nos outros? Não. Você acabou de aprender algo hoje. Para de bater nas pessoas. Os discípulos tinham acesso a tudo que Jesus vivia. Eles passavam com ele ali os momentos, eles viam milagres, eles viam Jesus em determinadas situações, eles viram Jesus chorando, suando sangue, eles tinham acesso a tudo na vida de Jesus. Eles entenderam que um dia Jesus ia morrer por eles, amém, amados? Para eles ele falava, gente, o negócio é o seguinte, está chegando a hora, daqui a pouco eles vão me levar e eu vou ser morto. Eles vão me matar. O discípulo, querido, ele é instruído em tudo. Eles entenderam que um dia eles seriam rejeitados, que um dia eles seriam perseguidos. Ele falou, o discípulo não é muito diferente do mestre, não, eles vão me matar e deixa eu te contar, vão matar vocês também. Aí fique tranquilo. Vou dar uma graça, as coisas vão acontecer. Eles entenderam que muitos não iriam ouvi-los. O próprio Jesus disse, vocês vão chegar em algum lugar, vocês vão querer falar da palavra. É uma bênção falar da palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Mas deixa eu te contar, você vai chegar em algumas pessoas, as pessoas vão falar, não quero saber disso. Quem já foi evangelizar aqui alguma vez? Quase todas as nossas missões, quase todas as vezes alguém me fala um não. A vontade de falar... Não? Deus te abençoe. Claro, né? Por dentro você pode falar, ok, não quis... Quem não crer já está condenado, diz a palavra de Deus. Vai queimar no fogo do inferno, lá vai ser duro, choro e ranger de dentes. Mas você prefere, né? Tá bem. Não. Jesus fala que numa situação de alguém falar não, a gente tem que fazer o quê? Sacudir a poeira das... Esquece aquilo que falou e parte pro próximo. Que dá um desânimo, não dá, amado? Você sabe que é a melhor coisa para a vida da pessoa. Então, sacode a poeira... Evangelizar o próximo, tá? E aí, irmão? Discípulo vai ser rejeitado, amém, amados? Por quê, pastor? Porque você está na contramão do mundo. Eles entenderam, queridos, que literalmente, tanto Jesus ia morrer, quanto um dia eles iriam morrer. Como eu falei, discípulo não é maior que seu mestre, mas eles também entenderam que eles seriam recompensados. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Ele falou, quem deixou tudo por mim nessa terra 100 vezes mais, mas a recompensa vindoura. Eu fico imaginando Jesus contando assim, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitos. Imagina ele falando, queridos, vocês não vão perder a cabeça por aí, fiquem tranquilos. Mas eu já estou preparando um lugar para vocês. Meu Deus, que delícia. Tem recompensa, amados, que, meu Deus. Eu diversas vezes fico pegando e falo, quando o grande dia chegar, ai meu Deus, vai ser lindo, amém, amados? Me encontrar com o lindão, vai ser top. Corpo glorificado, olha para quem está do seu lado e fala assim, você vai ficar até mais bonito. Fala assim, embora você seja muito bonito, eu profetizo, né?
para acabar, tá? Pastor, como eu me torno discípulo? Não é por força, não é por violência, não é por obrigação. Eu me torno discípulo por vontade. Tudo tem que acontecer no reino de Deus, porque eu decidi. Posso compartilhar isso? Um dia eu olhei meu pastor, eu olhei minha liderança e falei, eu vou me colocar debaixo dessa liderança, vou ser submisso e vou deixar Deus usar essas pessoas para tratar a minha vida. Graças a Deus. Amém, amados? O fruto é hoje de muitas pessoas que cuidaram da minha vida, graças a Deus. Você que se coloca. Isso vai levar a gente também para algumas fases. Quem quer ser discípulo em nome de Jesus? Uma primeira fase, querida, é que você é forjado, você é formado, alguém vai te fazer discípulo. Isso vai te levar a algumas coisas também que acontecem quando a gente conhece ou opta por viver a Deus. A sua opção de fé, a Bíblia diz, fazendo discípulo e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Uma vez que eu começo a entender que eu tenho que ser moldado ao caráter de Cristo, chega um momento que eu quero me batizar e contar para todo mundo que eu quero viver para... que as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez. Posso compartilhar algo bem rápido aqui no nome de Jesus? Enquanto, querido, as soluções humanas a nível psicológico dessas questões, para os seus traumas, para as coisas que acontecem, elas vão só ressignificar algumas coisas, ok? E eu escuto às vezes algumas coisas, posso falar isso, amados? E gente que fala, isso aconteceu comigo, mas foi bom. Querido, deixa eu te falar uma coisa, não foi bom. Você sofreu um abuso, você teve um problema, se teu pai não cuidou de você, se você... não foi bom não, irmão. A diferença está em que em um momento eu sou batizado e o velho homem ficou para trás. E eu entendo que o que aconteceu naquele tempo não foi bom, mas eis que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez... E agora eu sou nova. Faz sentido o que eu estou dizendo? E aí tem cura, aí tem mudança. Ok, queridos? Ok, igreja? E o último passo. Vai acabar o culto, olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus. O discípulo tem que ser discipulado, se colocar debaixo de alguém, passa pelas fases que eu falei. Ele professa a sua fé. E ele tem que continuar com algo. O que, pastor? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, tem que continuar aprendendo. Nas fases ele fala, ide, né? Ele prega o evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala assim, ó, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabe por que a gente vem para a igreja sempre? Para que a gente possa aprender todas as coisas que ele tem nos mandado. Faz sentido o que eu estou dizendo? Por isso você vai numa célula, você medita, Deus fala com você numa palavra, você vai lá, você compartilha aquela palavra, você fala, meu Deus, agora fez mais sentido as coisas para mim, agora está tudo... Jesus ensinou, qual que é o mandamento de Jesus? Querido, eis que é chegado o reino dos céus, ame a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a? E ao próximo como a? Por que a palavra fala ensinando? Porque, querido, você sempre tem que aprender algo sobre amar o próximo. Quem já percebeu? Você vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, em amar o próximo também assim? É. Quanto mais você cresce em Deus, mais você ama o próximo. Seja bem sincero, não precisa levantar a mão. Mas quem quando chegou na igreja tinha vontade de matar alguns? Pois o tempo foi passando, você fala, até que agora tomara que ele viva. Né? Alguns passam por aquela fase, vai colher tudo que plantou. Né? Até chegar uma outra fase em que você olha e você fala, Deus tem misericórdia. Até um terceiro momento, você chega assim, você olha e você fala, esse comportamento é nada mais, nada menos que um pedido de socorro para que a pessoa seja amada. E parece que as coisas mudam, que você não olha mais do mesmo jeito que você olhava as pessoas. Faz sentido o que eu estou dizendo, amor? Você fala, meu Deus, como eu tenho que demonstrar amor. Por isso que a palavra de Deus diz, ensinando aquilo que ele mandou. Ame a Deus de todo e ao próximo como a? Pastor, que tarefa dura, amar os outros. Amar quem ama é fácil. Jesus mudou tudo, ele falou agora ame o seu inimigo. Agora ore por ele, mude as coisas. Pastor, é difícil?
Com Jesus as coisas são diferentes. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Como é que eu vou cuidar de outras vidas? Como é que eu vou gerar discípulos? Como é que eu vou fazer as coisas? Posso responder para você? Simples, amado. Com a direção do Espírito Santo. A sequência do versículo diz assim, ó. Jesus dá toda essa missão que você pode, meu Deus, pregar o evangelho, fazer discípulo, batizar em nome de Jesus, continuar ensinando as pessoas sobre amar a Deus, amar o próximo a si mesmo, a falar do reino dos céus. Como é que eu vou fazer tudo isso? Jesus já no complemento da frase dele, ele diz assim, ó. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Deixa eu te contar algo, amado. A direção de Deus é a coisa mais importante que nós temos. Escutar o Espírito Santo e aprender a ser um discípulo diretamente de Jesus é a melhor coisa que você pode fazer. Se colocar debaixo de alguém e ser discipulado por alguém que já tem uma caminhada de fé, queridos, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Quem está me entendendo? No nome de Jesus. É a forma de eu crescer, de eu ser mudado. A palavra de Deus, Deus, que mudam a voz para falar Deus. Não. A palavra de Deus diz que ferro com ferro se afia. Quem já afiou uma faca, alguma coisa assim? Tem que passar um no outro. Tem desgaste ou não tem? Oh, chega a faiscar às vezes. Mas é a melhor coisa que tem. Por isso, amados, se eu puder dar uma sugestão para a sua vida hoje. Se você ainda não vai numa célula, procura uma célula no nome de Jesus. Se você não tem alguém que discipula, olha uma pessoa que você admira, que você acha que tem e fala, você pode me discipular, você pode cuidar de mim, você pode me ajudar, você pode orar comigo. Procure ser cuidado, não faça como seu pastor que ficou anos na igreja sem conhecer as pessoas, sem ser tratado, literalmente por algo bem simples. O que, pastor? Desculpa, era falta de tempo, mas um tanto era orgulho. Eu não vou colocar debaixo de ninguém. Um dia, querido, que eu resolvi abrir a minha vida para alguém e orar com a pessoa, como minha vida mudou, graças a Deus, amém, amantes? Quem pode dizer amém por isso também, que o seu líder já orou por você, algo aconteceu, que não tem nada melhor. Deus nos fez a funcionar junto como corpo, amém? Tem gente que é pé, tem gente que é mão, tem gente que é olho. Pastor, estou vendo que tem gente que é... Ok, tem todas as partes do corpo, mas todas são necessárias. Jesus te ama de forma incondicional, querido. Pode ter certeza que você foi escolhido, pode ter certeza que você foi selecionado, e pode ter certeza que você está ouvindo essa palavra, que Ele quer te instruir no nome de Jesus. Mas Ele também quer colocar pessoas para estar junto com você, caminhando junto com você, andando junto com você ombro a ombro, amém? Sendo um exemplo de Cristo, e que você possa fazer isso com outras pessoas também no nome de Jesus. Vamos orar? Baixa a cabeça em nome de Jesus. Há uma cidade para ser discipulada, amém, igreja Bola de Neve? Algumas das nossas metas é células em todos os bairros, amém? Células em todas as escolas. Tem que discipular muita gente. Conto com vocês no nome de Jesus. 2 orações. A primeira, você, querido, que entrou aqui pela primeira vez, quero te dizer que Jesus te ama, você é escolhido por Deus, você foi escolhido para estar aqui nesse momento. Eu quero te dizer que para você se tornar um discípulo de Jesus é por fé, não é por obras para que ninguém se glorie, basta uma atitude de fé sua. Como é que eu faço isso, pastor? É só você repetir comigo uma oração bem simples, dizendo, vou pedir para a igreja toda repetir, se você puder colocar a mão no seu coração onde você está, e repetir comigo uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero me tornar não apenas discípulo, mas um filho. E eu declaro com os meus lábios, acreditando no meu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. A Ti, Jesus, eu entrego a minha vida e te peço, faz a Tua vontade. Eu peço perdão de todos os meus erros e libero para todos que erraram comigo o Teu perdão, o meu perdão. E eu também te peço, Espírito Santo, vai mudando a minha vida até que eu me torne mais parecido com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.